Ele nasceu no Ceará, mas logo cedo foi morar em Campina Grande, onde começou a sua carreira artística. Em 1990 mudou-se para João Pessoa, onde deu um salto qualitativo também na carreira dele. E já participou de várias peças de teatro, não só como ator, mas como diretor de teatro. Participou também do seriado A Pedra do Reino, da Rede Globo de televisão. E o nosso agente hoje tem o prazer de receber ele, que é ator, diretor de teatro, professor de artes cênicas e artes visual, Humberto Lopes, grande figura. Aí, meu brother. Grande, meu amigo. Tudo bom? Você está aqui, né? Tranquilo. Rapaz, coisa boa. Eu não sabia que você era cearense, né? Mas é praticamente em Campina Grande, porque você nasceu no Ceará com 6 meses, foi que você foi? Porque na realidade eu nasci, acho que com 3 meses, como eu estava numa seca muito grande no Ceará, eu sou filho de retirante, né? Aí meu pai pegou a família e saiu e terminou chegando em Campina Grande. Coisa boa. Aí praticamente eu sou campinense, que foi, né? Claro, que nasceu lá, doutor lá, a cidade e acabou. E aí você começou a sua carreira artística lá em Campina Grande mesmo, né? Na verdade eu estudava no Estadual da Prata, né? E eu estudava com alguns, hoje que viraram cantores, capilé, a gente estudou na mesma sala. E aí eu me identificava com arte, mas não sabia bem o que, aí comecei a pintar, escrever poesias. Aí lancei um livro de poesia, que depois quando eu fui ler achei ruim que só a gota, aí deixei para lá, não escrevi mais. E aí pintei muitos anos, fiz exposição praticamente no Brasil inteiro e fora do Brasil. E aí no Colégio Estadual da Prata eu tinha uma professora de teatro chamada Eneida Agramaracajá. Eneida, você foi aluno de Eneida? Foi minha professora. Que privilégio. E aí eu descobri o teatro e aí, tipo, não, é isso aqui que eu vou fazer. Ainda pintei alguns anos, depois desisti e foquei basicamente no teatro. No teatro. E aí no teatro você participou, você já foi coordenador e diretor também de várias entidades, né? Passou por vários governos também, né? Cargos de governo como diretor. Enfim, você se lembra qual foi a primeira peça que você fez? A primeira peça que a gente fez, eu ainda estudava no Estadual da Prata, era um texto era uma peça infantil, Romão e Julinha, acho que era um nome assim. Eneida que montou a peça com você? Não, foi dirigida por Antônio Nunes. Antônio Nunes. Que já era do teatro e tal. Isso. Eneida, na realidade, ela dava essa aula de teatro lá. E aí a gente fez esse espetáculo infantil. E aí eu comecei a pensar em continuar fazendo teatro e tal. Aí nós formamos um grupo chamado Grupo de Teatro Experimental. Isso antes do Quem Tem Boca é para Gritar. Certo. E aí foi quando a gente se aproximou da esquerda, aí nós fomos militantes, eu fui de uma organização de esquerda mesmo, daquelas que... Radicais. Radicais. E aí eu estudava Brecht, só essas obras mais políticas, né? E aí eu ficava muito em dúvida, a gente montou uma peça, montando peça de palco, e eu ficava muito em dúvida assim, mas não estava achando, né, uma coisa. Não tava. E aí eu estava uma vez no Festival de Inverno de Campina Grande e chegou um grupo chamado Emboaça, um grupo de Minas Gerais, não, o Emboaça é de Aracaju. Aracaju era. E aí quando eu assisti eu me encantei, pô, é isso que eu quero fazer, teatro de rua. Foi aí o estalo. Aí o diretor da escola estadual me chamou para dar uma oficina, para dar um curso para os alunos, né, porque eu tinha sido aluno de lá e tal. E aí, desse curso, surgiu o grupo de teatro Quem Tem Boca para Gritar, com uma pesquisa no teatro de rua. Isso agora em setembro faz exatamente 36 anos que a gente está na rua. O Quem Tem Boca para Gritar, 36 anos? 36 anos na rua, ele é de setembro de 1987. Você então, na verdade, se especializou em teatro de rua. E em circo. E circo também, né? Aliás, você eu montava circo, né? Você montava circo. Você foi diretor do Circo de Cultura. Fui diretor do Circo de Cultura. Campina Grande, se não me engano. Algumas vezes montei e consertei a lona do Piolim. Porque eu fui para o Rio de Janeiro fazer um curso, uma oficina de teatro, que eles chamavam de mergulho teatral. E aí
eu frequentava a escola de circo, e aí eu fui me apaixonando pela essa coisa da escola de circo. E também no teatro de rua a gente utiliza muito técnicas circenses para o ator, né? Com o objetivo da cena, do teatro, do movimento. Sim. E não é como no circo, que é a destreza, que é, né? Mas é no teatro. E aí eu me aproximei muito do circo e dentro do circo da capatazia, que é essa parte de montar, desmontar, amarrar, desamarrar, essas coisas aí. Cara, que coisa interessante. Quer dizer que você, aquela lona que lá do Teatro Piolim era tudo que montava. Dos últimos anos foi, inclusive, alguns eventos que o Estado, a Prefeitura de João Pessoa alugava a lona, eu que ia... Você que ia montar. Que ia montar e fazer essa parceria. Aliás, o circo dialoga muito com o teatro, né? É uma coisa que, né, tem essa coisa plástica, né, que o teatro também tem, né, no palco, você... Principalmente teatro de rua, né? Principalmente teatro de rua, né? Porque, na realidade, a minha preocupação quando eu comecei a fazer teatro era que era uma coisa que você tinha que ter o dinheiro para comprar o ingresso, para entrar, né? Normalmente para ir para o teatro em Campina Grande o pessoal botava uma roupa diferente e tal. E eu ficava muito assim, mas de onde eu venho não tem ninguém tem dinheiro para ir para o teatro. E aí foi quando a gente focou no teatro de rua, que eu acho que hoje no Brasil é extremamente, né, conceituado, respeitado. Sim. A gente construiu um nome no Brasil inteiro, mas né, nos primeiros momentos foi muito difícil fazer teatro de rua, porque era uma coisa muito inusitada, né, para o Brasil e no Nordeste, na Paraíba, principalmente. E recursos para fazer, né? Onde é que a gente ia ter o dinheiro para fazer? Porque você não tem a bilheteria. Essa é a principal dificuldade do teatro de rua? Não, já foi, né? Já foi, mas... Já foi, porque hoje o teatro de rua ele construiu uma significação política e social que você termina conseguindo recursos para fazer. Agora, a questão é, o ator do teatro de rua ele é diferente do ator do palco italiano. Então você tem que ter todo um estudo, tem que desenvolver todo um processo de preparação do ator para ir para a rua. Entendi. Porque no teatro você chega no palco, apaga a luz, o pessoal foi para lá assistir uma peça e está tudo certo. Está ali a cena tudo preparadinho? Tudo certo, e quem foi para lá foi assistir uma peça. Foi assistir uma peça. Na rua, ninguém foi assistir uma peça. Você tem que conquistar aquela plateia. Você tem que ir para a rua, estabelecer, o pessoal se aproximar e o seu teatro tem que ter uma relação com o pessoal, senão ele não assiste, ele vai embora. Porque ele não... Cara, você me lembrou agora de um fato, faz tempo, nos anos 70, até participei dessa excursão, que era a excursão do Teatro Piolim, os Pirralhos. Não sei se você se lembra dele. Lembro. Né? Que a gente saiu viajando pelo interior do estado, da Paraíba toda, e era exatamente isso, era teatro de rua. Então, as pessoas eram interessantes, porque tinha cidades que não tinha ninguém, daqui a pouco, quando você olhava, tinha uma multidão, né? Essa forma de atrair o público, vocês fazem um preparativo antes, uma chamada antes, não? A gente, todo o nosso estudo de 36 anos é em cima do teatro de rua. Então, as nossas últimas questões que estão mais fechadas é que o teatro de rua tem uma relação com a física quântica, é uma coisa mais complicada. Por quê? Porque é a partir daí que a gente trabalha com a teoria do caos. Porque a rua é caótica. Isso, ela é Então, o seu teatro ele tem que se relacionar com o caos, para poder conseguir se estabelecer na rua. Ele não ficar como uma anomalia, ficar como uma coisa diferente, mas convivendo dentro do tempo, o ritmo da rua. Então, o que acontece? A gente constrói todo um trabalho dentro da sala, de desconstrução corporal, construir uma energia. Na rua a gente tem uma relação com os edifícios, com o vendedor que passa rápido, com o cabo que está com a mala que vai para o banco, que já aconteceu uma vez um depoimento de um cabo, disse, rapaz, ontem eu tinha que fazer um serviço e estava assistindo a peça de vocês e terminei perdendo na hora do banco. Eu quase perco o emprego porque eu fiquei assistindo, não é em Campina Grande que eu estou contando. E aí você tem que estabelecer um espetáculo dentro dessa relação de caos. Isso é tudo corporal. Isso é que chama a atenção das pessoas. Né? Porque aí quando você chega na rua, você se coloca nessas relações e num tempo ritmo da rua, e aí as pessoas param e elas ficam meio que congeladas, elas não conseguem sair. Não conseguem mais sair. Porque aí o texto vai narrando. O texto vai narrando e você pega a sua atenção. Pega por ali, porque se você não tiver uma estrutura corporal linkada com o caos urbano, aí você não tem teatro de rua, você tem teatro na rua, que é outra coisa.
Teatro de rua é uma coisa, teatro na rua é outra coisa. Isso é interessante que você está falando isso aí, porque é uma explicação, né, lógica, uma explicação lógica que as pessoas, né, não sabem bem como é que aquele grupo ali atraiu tanta gente para assistir o espetáculo. Aí você explicou muito bem. Me fala uma coisa, Humberto, você também ministra cursos, né? E, se não me engano, ministrou muitos cursos no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, aqui na Paraíba mesmo, né? Muito. São os cursos de direção de teatro? Foram vários tipos, né? Assim, Arte cênica também, né? Que você é professor de arte cênica. Foi muita coisa de teatro, mais de teatro voltado para a rua, porque o teatro de rua ele deu uma crescida, aos poucos ele foi crescendo no Nordeste, tem muito hoje. No Brasil, se você pegar a enciclopédia do teatro brasileiro, boa parte lá é o teatro de rua que está lá. E, inclusive a gente está lá na enciclopédia. E quando eu fui fazer teatro, eu não queria ser famoso, não queria ser, né, importante. À vontade, né? Eu queria entrar para os livros. Todo o meu objetivo sempre foi esse. Eu queria fazer história. O meu maior desejo era, daqui a 50 anos, o cara vai estudar teatro, aí ele tem que ler o que a gente fez, para poder entender e superar e fazer o dele. E sempre foi isso que eu quis. E aí, um dia desse, eu estava olhando uns livros que falam do grupo, né, do Quem Tem Boca para Gritar, e são muitos livros. Nem eu sabia que tinha tanto livro. Porque normalmente eles mandam um livro para mim e tal, porque fala do grupo e tal, né? E eu falei, pronto, era uma conquista, né? É uma conquista. Era isso que eu queria, porque eu acho que nós artistas não é uma questão de fama. Claro que você tem que viver do seu trabalho. Claro. Isso é um direito do indivíduo, né? Mas não é uma questão de ser famoso, é uma questão de você conseguir influenciar, né, toda uma sociedade, toda uma juventude, toda uma geração. Isso é que realiza, né? Que deixa você realizado. É, né? Que deixa você... Aí, nesse processo, eu viajei muito nesse sentido, de repassar as coisas, de dar oficinas, de fazer oficinas. Eu fiz muitas oficinas. Participou de muitos seminários, Participei de muitos seminários, de discussão. Teve um seminário chamado Brecht no Brasil. Sim. Que era um seminário sobre quem fez Bertolt Brecht no Brasil e tal. E aí, nessa época, foi no Rio de Janeiro, que eu tenho muitos amigos lá até hoje, e lá conheci muitos amigos, fiquei amigos de muitos outros nos bares, né? Chico Buarque, uma galera que a gente andava à noite lá quando eu estava no simpósio. E no simpósio eu fui falar sobre a montagem nossa de Brecht na rua, que inclusive é a única que até onde eu sei no Brasil, que foi a construção do Brecht na rua que a gente fez lá em Campina Grande. E aí seminários em Brasília, reconstrução, como naquele processo todo, eu sempre estava muito presente. Nós temos uma rede chamada Rede Brasileira de Teatro de Rua, que é uma rede que reúne os grupos de teatro de rua do Brasil. Sim. E a gente se reúne fisicamente 2 vezes por ano. Se reunia, né? Isso aí é uma associação, não, né? Não chega assim. É um encontro que vocês... É um conjunto de grupos, de espetáculos, mas não são uma instituição. Certo, entendi. Tem força porque nós nos reunimos e, né, tem cidades... Sempre os mesmos grupos? Não, ele varia. Sempre tem outros grupos, mas hoje reúne uma média de 200 grupos. Poxa, não estava na hora de fazer uma associação, não? Sei lá, É gente que só aguenta. Agora não, que a gente está arengando muito. Mas quem não arenga, né? Tá arengando muito. E após esse caos desse governo que nós passamos, aí nós ficamos sem poder se reunir, fomos muito perseguidos, agora estamos voltando para a rua, estamos levando porrada a rodo, né? Porque gerou uma galera aqui muito complicada, mas a gente sabe que é isso que a gente tem que fazer mesmo, tem que ir para a rua, tem que brigar e tem que tocar em frente. A gente agora, nesses 36 anos do grupo, a gente vai estar com um espetáculo novo, chamado Shakespeare com Suco de Laranja, que é um mergulho na obra do Shakespeare, uma desconstrução, uma reorganização, onde dentro do processo do espetáculo tudo vai estar cheirando a laranja, muitos sucos de laranja, uns misturados com uma cachaçinha. Uma releitura moderna. Essas coisas da rua. Que maravilha, Humberto, que maravilha. Você me diga uma coisa, você falou 36 anos, né? 36 anos. 36 anos, né?
nesses 36 anos, o que é que você tira assim de mais... Qual foi o momento mais que você mais se empolgou, que você mais disse, porra, isso aqui representa realmente esses 36 anos? Teve algum momento desse tipo, não? Tem 36 anos de momentos. É claro. Porque na realidade, toda vez que a gente vai para a rua, que o espetáculo vai para a rua, é uma efervescência. Agora, tem umas coisas que acontecem, principalmente em cidades muito pequenas, que realmente são coisas que você não esquece nunca. Inusitadas que você fica... Uma vez a gente fez um projeto aqui e a gente faz tudo, não tem dinheiro, vamos arranjar aí fizemos uma parceria, conseguimos um carro do Sebrae, não sei o quê, e fomos fazer 10 cidades da Paraíba que provavelmente nunca teriam visto teatro. E aí nós escolhemos colônia de pescadores, umas coisas assim que provavelmente lá na cidade não teve teatro. E a gente estava fazendo uma apresentação do espetáculo e tal, aí terminou o espetáculo, conversando com as pessoas, aí chegou uma senhorinha com 2 pedaços de bolo. Ela falou, olha, eu nunca vi isso que vocês fizeram, eu gostei muito. E eu tinha 2 pedaços de bolo, eu não tinha nenhum dinheiro para botar no chapéu. Aí eu trouxe esses 2 pedaços de bolo para vocês, rapaz. Eu comecei logo a chorar, que eu sou um chorão, né? Aí, é fantástico isso, né, cara? É isso, entendeu? Quer dizer, doando o que ela tinha, né, assim, pela gratificação de ter assistido ao espetáculo. Aí você vê como a gente vai dar um intervalozinho de 1 minutinho, depois vamos falar sobre sua participação em cinema também, né? Daqui a pouco a gente volta. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira. O papel do vereador para além do plenário. O Ação Parlamentar mostra projetos, propostas, bandeiras que os vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa defendem. O trabalho do vereador sob um novo ângulo. Toda segunda, às 7h30 da noite, aqui na TV Câmara. Atualidades, assuntos que pautam a sociedade moderna. Temas como saúde, educação, comportamento, economia, empreendedorismo e muito mais. Um bate-papo com Michele Souza. Todas as terças, às 7h30 da noite, aqui na sua TV Câmara. Aqui tem Emenda Cidadã. São mais de 50 milhões em 3 anos para obras como esta, aqui no Valentina. Aqui tem Câmara. Aqui tem uma João Pessoa que precisa crescer e de forma ordenada. Aqui tem discussão do plano diretor com planejamento para 10 anos. Aqui tem Câmara. Estamos voltando aqui, entrevistando essa fera, Humberto Lopes, ele que é ator, diretor de teatro, professor de artes cênicas e arte visual. E esse programa também é exibido na Rádio Câmara, viu, gente? 8 horas da manhã, se liga lá, 88.7, 8 horas da manhã, beleza? Humberto, eu sei que você também já participou de vários filmes, né? Longas-metragens, curtas-metragens, médias-metragens também, e isso te deu uma experiência, é uma outra experiência. É diferente o cinema do teatro, né? Muito diferente, né? Me fala um pouquinho dessa tua passagem no cinema brasileiro. Primeiro eu vou dizer uma coisa aqui que eu já decidi, já falei publicamente. O meu último filme eu fiz agora na pandemia. Sim. Que eu não vou mais fazer cinema. Desistiu? Mas por quê? Não, é porque eu acho muito interessante, eu acho muito legal, mas eu sou meio inquieto, eu não tenho muita paciência de ficar no set, esperando para gravar. Realmente. Aí não vai dar tempo de gravar mais hoje, que teve não sei o que, vai para. Aí essas coisas.
Eu fiz como experiência, mas, por exemplo, eu já estou um pouco velho, aí já estou sem paciência. Nunca tive muita, né? Aí agora, mas assim, eu ainda faço coisas no cinema, mas na parte assim, arte, direção de arte, entendeu? Preparação do ator, isso ainda tudo bem. Eu só não tenho mais intenção de atuar. Entendi. O último filme que eu fiz foi na pandemia, que foi um filme do meu filho, chamado do meu filho mais velho, né, que é formado em arte e mídia. Que legal, quer dizer, teu filho puxou a tudo. Meu filho mais velho é formado em arte e mídia e o mais novo, ele dá aula de teatro e dá aula de circo. Ele mexe mais com circo. Está dentro da história. Né? E está se formando em educação física, nessa área mais de corpo e tal. Que também está no filme, ele está no filme. Que é O Amargo Jazz da Meia-Noite, que é um filme muito interessante, que é sobre essas questões dessas doenças mais contemporâneas, essas doenças novas de depressão. Né? É um filme que toca nesse ponto. E eu já tinha decidido que seria o último filme que eu ia fazer. Aí está eu e meus 2 filhos. Meu filho dirigindo e eu e o outro atuando no filme, e tinha outros atores também e atrizes. Mas o cinema, ele é muito interessante. O problema sou eu, né? Não é nem o cinema. E também essa coisa da visualidade. Eu não gosto nem de tirar foto, para tu ter uma ideia. Eu sou do teatro. Mas eu sou todo fechadão nessas coisas, assim. Eu não gosto muito. Assim, para mim, eu faço a peça, brinco, ali, corro, depois vou para casa. Entendeu? Mas, cada qual com você, cada qual, né? É isso mesmo. Mas o cinema, principalmente o cinema brasileiro e o cinema nordestino, está muito bom, está muito legal. Pois é. Está muito forte, muito vivo. Agora, precisa abrir mais, sabe? Precisa abrir mais. Tem muitos atores na Paraíba, tem muita gente nova que não tem acesso ao cinema. Porque o cinema, ele é muito legal, mas ele criou uma coisa que é assim, ele é ator de cinema. Aí sempre vai ser aquele que vem para cá e tal. E tem que abrir mais, pegar atores novos, gente nova, para se relacionar. Eu sou um educador nato, então para mim sempre tem que estar trazendo outras pessoas. Você atribui esse salto qualitativo que deu no cinema paraibano a quê? Pela capacidade da gente mesmo de se reciclar, de cursos que apareceram, porque realmente a gente está passando pelo processo no audiovisual brasileiro que os atores paraibanos estão ganhando uma projeção nacional, concorda? Então, isso aí devido a quê? Porque sempre teve muitos talentos aqui e que não tiveram oportunidade. Redescobriram a Paraíba? Eu tenho uma leitura sobre isso, às vezes eu tenho o maior cuidado de falar. A minha companheira sempre anda comigo, que ela fica me cutucando quando eu estou exagerando ou falando alguma coisa que não devia. Mas eu acho que o nosso cinema ele avançou muito, porque nós descobrimos que a gente não precisa fazer cinema como é feito em São Paulo, que faz cinema como é feito na França. A gente faz cinema como nós somos. Pô. E isso é muito forte, porque se você pegar o Brasil, uma das regiões mais fortes culturalmente é o Nordeste. Verdade. Onde você tem coco, maracatu, não sei o que. Verdade. Isso não tem. Aí nós temos uma cultura, isso é do Brasil, infelizmente, de estudar teatro, a gente estuda o teatro francês, o teatro alemão, o teatro chinês, e acho que tem que estudar, para você compreender. Mas para executar, para fazer, você tem que ver, no teatro chinês o cara estuda isso aqui, e isso aqui tem lá. Eu me lembro, por exemplo, eu fiz uma oficina de corporeidade baseada no Grotowski, que a gente ralava que só por corpo, trabalhava pra caramba, importantíssimo, sim. Aí depois eu comecei a perceber que, no candomblé tem um pouco disso. No maracatu tem muito disso. Exatamente. Na capoeira tem muito disso. É tudo então dialogando. Tá tudo aqui. Eu fui lá para não sei para onde fazer, entendeu? Aí depois descobri, eu tenho que estudar isso aqui, e a partir disso aqui, dessa energia, dessa construção, aí eu vou, claro, com a compreensão dessas outras realidades, ver onde é que a minha se encaixa. E tanto o teatro como o cinema no Nordeste hoje está compreendendo isso. Coisa boa isso. Está compreendendo isso. A universidade talvez precisa abrir mais. Né? Entendeu? Porque é um pouco muito fechada ainda, eles me desculpem eu dizer. É engraçado que a universidade era exatamente para ter o contrário. O contrário, né? Mas o curso de teatro é muito importante, ter um curso de teatro aqui é muito importante. Abranger mais é extremamente importante. Por exemplo, o curso de teatro devia ter teatro de rua, devia ter, entendeu? Devia ter aula, no curso de teatro devia ter caboclinho,
devia ter maracatu, Isso. devia ter cavalo marinho, porque isso desenvolve um estudo corporal a partir do inconsciente que vai produzir, depois de estudado, uma postura do ator na cena. Seja na rua, seja no teatro, seja onde for. E aí o cinema, ele avançou muito, porque ele começou a se abrir mais, a trabalhar com essas coisas, que não é o sotaque, não é uma coisa de você a televisão faz muito isso. Ela foca no sotaque do indivíduo, mas não verdade. É para focar na estrutura corporal. Aí sim, quando a gente foca na estrutura essência corporal, da raiz mesmo, a né? essência está ali. Porque sotaque é uma coisa da região, de todas as regiões, e é extremamente importante que sejam mantidas. Porque é da cultura de cada região. Perfeito. E aí nosso teatro, nosso cinema, o Nordeste, ele avançou muito, principalmente no cinema, porque nós começamos a focar nas nossas questões, nas nossas raízes, nas nossas culturas. E aí, quando você faz isso, você se estabelece com muita força. Maravilha, cara. Pedra do Reino, como foi que pintou o convite? Como é que foi que você participou desse seriado da Globo? Pedra do Reino, foi um sucesso danado, né? Pedra do Reino foi muito legal. Assim, pelo menos ficar lá, né? Nós ficamos lá em Itaperuá quase um ano. Quase um ano gravando. Não, porque teve todo um trabalho antes. Né? A gente ficou lá esse tempo, a gente conviveu muito. A proposta do diretor era bem inovadora nesse ponto de vista. Tanto é que não pegou muito, né? Porque era muito diferente. E eu fui fazendo muito por isso, porque era diferente. Tanto é que tem umas coisas que acontecem. Alguns anos depois, a Globo ligou para mim e falou: a gente queria que você viesse fazer a gente quer estar fazendo igual a Pedra do Reino, um documentário. Não é um documentário, porque ele é uma ficção, né? Mas está fazendo. Eu queria te convidar. Eu falei, sim, mas como é? Não, você vem para o Rio de Janeiro, passa um ano e meio. Eu falei, eu vou passar um ano e meio no Rio de Janeiro? Vou nada, não tem nem perigo. Aí não fui, mas fiz muitos amigos, eu tenho uma boa relação com todo mundo. E lá, os estudos, as pesquisas do Pedra do Reino foi muito bom, foi muito importante. Inclusive, como o cinema hoje no Nordeste avançou, tem a ver com isso, né? Com certeza. Porque muitas pessoas estavam lá, conviveram agora com você isso, está fazendo essa com a lembrança. Preparação do ator naquele momento, com a convivência você participou com as como câmeras, ator e também como ator. E também mais não, só como ator. Nem ajudando ali as pessoas. Não, participei como ator, eu conversava muito com o Braulio Tavares, que ele participou da estrutura da escrita, né? E eu via os trabalhos, acompanhava os trabalhos como experiência prática, mas a minha atuação foi como ator. Eu faço um chefe de polícia local. Não dá muito para me conhecer no filme, porque nós todos estamos com barba, né? Fechado, tudo fechado aqui. Né? Que era o pessoal que vivia dentro do mato, né? Eu faço um coronel. Mas foi uma experiência muito interessante, muito enriquecedora. Hoje eu digo que eu não faço mais, mas é porque eu não tenho paciência, mas são experiências muito legais. Com toda certeza, eu acho que isso é bacana. E cinema, que você já falou que não vai mais fazer, mas você fez, acho que 30 por 30 dinheiros. Por 30 dinheiros, não foi? Fiz também, né? Eu fiz uma longa-metragem, né? Uma longa. Eu fiz A Felicidade dos Peixes, que é meia-metragem. Aí eu fiz os dois filmes de Vânia, eu trabalhei em todos os dois. Os dois filmes de Vânia. Na época eu era mais jovem, eu tinha mais disposição e tal. E nesse último eu fiz a direção de arte, nesse último filme dela. Que massa. Eu fiz a direção de arte, que já é outra, isso aí eu gosto de fazer, já é uma coisa mais... Humberto, projetos, o que é que você está pensando aí para o grupo? A gente fez, Quem Tem Boca para Gritar fez há alguns anos atrás, acho que uns 7 anos atrás, o primeiro, a invasão da cidade de João Pessoa pelo teatro de rua. A gente conseguiu, na época o governador era Ricardo, e a gente conseguiu que o Estado bancasse uma parte, né, desse negócio. Dessa estrutura. Isso é uma coisa que a gente gostaria muito de retomar, que na verdade é um encontro de grupos de teatro do Brasil em João Pessoa. Interessante isso, viu? E que a gente não conseguiu mais fazer, porque aí tem que ter o recurso. Mas é interessante. Isso a gente gostaria muito de retomar. Pela lei agora. Agora a gente está pensando em botar numa dessas leis. Numa dessas leis, eu acho, né? Aí a gente uma coisa é retomar isso, estamos fazendo um espetáculo novo, estamos com o anterior também, já, né? E a ideia é
é que o nosso galpão, que a gente tem uma sede, que é um galpão lá no Centro Histórico, que é nosso, é da gente transformar... Aquele ali fica vizinho ao Hotel Globo, né? É. A gente quer fazer um projeto lá chamado Teatro com Cerveja, que é no sábado, com o pôr do sol, que você vê de dentro do galpão, você vê o pôr do sol pela janela, um espetáculo... Aquele espaço ali é fantástico. Eu me lembro quando você estava alugando ali, fazendo a reforma, fazendo né? a reforma. Eu me lembro. Aí a gente quer fazer um trabalho ali de pelo menos uma vez por semana, ficar perto para o pessoal, principalmente para o pessoal do Porto do Capim, subir, a comunidade, né? A comunidade. A gente produz muitas oficinas ali para a comunidade também, porque você está ali, tem que ter um elo com a comunidade. Aquele espaço ali não é aberto diariamente, não, né? A gente é só para ensaio ou para alguma ação. Você deveria pensar isso mesmo, viu? Abrir assim uma coisa mais... Aí a gente quer fazer as coisas... porque lá tem umas coisas assim, você tem uma visão lá dentro da muralha, que ninguém vê, não tem outro canto, só tem ali. A muralha ali é um forte, né? Era o forte. É um forte, quase ninguém sabe disso, mas o centro histórico é construído em cima de um forte. E o nosso galpão, a parede de dentro dele, que é original, a gente não pode fazer outra, ela é o forte. É toda de pedra daquela época. Daquela época, né? Mas não tem como ver porque é dentro. Que coisa interessante isso, né? Inclusive disse que a Rua da Areia é exatamente o título dela, é Rua da Areia, porque foi dali que tiraram a areia para cobrir o forte. Para cobrir o forte. Olha que coisa interessante. Cavalo, por isso que ela é um buraco assim. É um buraco. Exatamente, é feito um buraco. Eu acho, rapaz, que isso era uma coisa que a cidade deveria pensar. Até fazer, uma visitação pública subterrânea, né? Porque existe um espaço né, turístico-cultural tão importante da nossa história que está coberto. O centro histórico precisa ser visto melhor pelo poder público. O centro histórico hoje está muito abandonado. E tem que ter tem que ser visto mesmo. E a gente que está lá, que tem espaço lá, estamos fazendo o que a gente sabe fazer, a arte, e convivendo com a comunidade, tentando... Ainda bem que você ainda está lá, está resistindo, entendeu? Porque muita gente fugiu, né? Muita gente fugiu, está difícil. Mas a grande ideia hoje é essa, é a gente manter nosso galpão, nossas atividades, abrir o máximo possível, tentar fazer esses encontros nacionais de teatro de rua e tocar para frente, né? E seguir em frente. Pois, Humberto, eu acho que você tem que pensar nisso mesmo, até aproveitar essas leis aí, porque acho que um encontro de teatro de rua aqui na Paraíba seria assim, fantástico, né? E eu vou torcer para que dê certo. Com certeza, meu. Tu pode contar comigo. Mas rapaz, que pena que o nosso tempo esgotou, mas... 36 anos é história de São Paulo. É muita história, né? Aqui com essa fera aqui, Humberto Lopes. Gente, muito obrigado. Obrigado, viu, Humberto? Obrigado a você. Volte sempre. Desejo sucesso e eu tenho certeza que você ainda vai galgar muito esse espaço por aí. Vamos embora. Tá bom? Obrigado, gente. E até a próxima sexta-feira.